Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a culpa e a mágoa. Mas antes de nós iniciarmos a nossa conversa de hoje, vou pedir para vocês pegarem a água, pode ser um copo, pode ser uma jarra, para nós fluidificarmos no final da nossa palestra de hoje. E começando já no nosso tema, vamos iniciar com uma mensagem da noite. A mensagem do livro Dias Melhores de Carlos Bacelli, denominada No Teu Interior. A rigor, sombra ou luz são estados da sua própria alma. Alegria ou tristeza emerge do seu interior. Toda criatura encerra consigo um poder transformador. O teu sorriso é luz que acende na face, iluminando a vida. Alivie o teu coração do peso de toda mágoa. Experimente sentir contigo a leveza do perdão. Não vibres negativamente contra teus semelhantes, nem te regozije com o fracasso dos seus desafetos. O coração mais endurecido não resiste a um gesto de ternura. Aproxima-te dos que distanciam de ti, sem colaborares para que a distância se faça ainda maior. Se da parte dos outros pode haver descaso, da tua pode haver indiferença. Muitos têm inimigos porque fazem questão de tê-los. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar lento e profundamente, nos conectando com a espiritualidade maior, agradecendo a Deus pela bênção da vida, agradecendo a Deus por estarmos aqui, rogando a Ele que esteja conosco durante a noite, durante a nossa conversa, iluminando os nossos corações, nos esclarecendo a nossa mente, os nossos corações também, para que nós possamos ter a compreensão, o entendimento necessário para o nosso crescimento interior. Que assim seja. Graças a Deus. Bom,
Vamos iniciar a nossa conversa de hoje, que é sobre culpa e mágoa. Dois temas, duas adversidades muito silenciosas que vão entrando, vão minando as nossas forças, vão nos levando ao desânimo, vem tirando a nossa capacidade de viver conosco mesmo e com aqueles que nos rodeiam. São temas muito complexos, culpa e mágoa, que na verdade dariam cada uma várias palestras. A gente poderia ficar horas falando sobre esses dois temas, mas nós vamos procurar sintetizar esses dois assuntos de uma forma que fique de fácil compreensão e que nós possamos sair daqui com o mínimo entendimento necessário sobre esses dois assuntos. Sempre ressaltando que o aprofundamento, a busca por mais conhecimento cabe a nós mesmos, sempre procurando saber mais, pesquisando em livros, em sites, buscando sempre aprofundar em todos os conhecimentos que nos são passados. Nós vamos dividir os nossos temas e vamos começar falando sobre a culpa. A culpa é um sentimento de penitência para conosco mesmo. Quando nós incorremos em algum erro ou quando fazemos algo que nós julgamos não ser adequado. É um sentimento que martela, machuca, nos oprime, nos deixa para baixo, sendo inclusive muito comum que a pessoa que sente culpa tenha baixa autoestima. Ela se sinta capaz de realizar qualquer coisa, se sinta indigna de determinado sentimento, indigna de determinada companhia, enfim. Ela se sente menos do que ela realmente é. E o curioso é que a culpa é um dos sentimentos mais enraizados dentro de nós e desde a antiguidade. Ela vem lá daquelas origens religiosas que nos coloca a figura de Deus que castiga, de Deus que nos oprime, quando se decepciona conosco, quando a gente faz alguma coisa errada, aquele Deus que pune, impedindo que nós possamos usufruir das benesses do mundo dos céus. E é também muito interessante que esse conceito de culpa, ele pode ser massificado em nós desde criança, ou nós podemos massificar esse sentimento de culpa nas crianças que estão sob nossa responsabilidade. Sejamos agindo como pai, como mãe, como professor, ou como responsável por alguma criança. Por exemplo, uma criança derrama um leite na sala, no chão da sala. O adulto pode reagir de duas formas: demonstrar que a situação está errada, mas incentivar a criança a corrigir e auxiliando, dizendo: nossa, que coisa feia, mas calma, não se preocupe, nós vamos arrumar tudo, eu vou te ajudar, mas presta atenção. Da próxima vez, carregue o copo com mais cuidado para que isso não ocorra de novo. Ou o adulto pode colocar a criança para baixo, dizendo que ele é um desastrado, que sempre faz as coisas erradas, que nunca consegue agir da forma correta, que tudo que está na mão dele cai. Não é fácil, não é difícil, aliás, a gente perceber que esse segundo exemplo é uma forma clara de como a culpa se desenvolve em nós, influenciando como lidaremos com as nossas atitudes daqui para frente, do decorrer da nossa vida e principalmente como vamos agir quando nos tornarmos adultos. Bom, mas de qualquer forma, a culpa é um sentimento que todos nós temos. E isso não é tão ruim como se pensa. Mas como, Isabel? Sim, a culpa ela é a primeira demonstração, a primeira constatação de que nós estamos seguindo o caminho certo e que nós estamos enxergando que cometemos erros lá atrás. Nós podemos dizer que a culpa é um estado de evolução. É o nosso velho eu brigando com o novo eu. Nosso velho eu brigando com o nosso eu que quer melhorar, que quer ser uma pessoa melhor, que quer buscar ser alguém mais correto, direcionando para a nossa própria evolução pessoal. Em algum momento da nossa vida, todos nós já sentimos culpas. E todos nós daqui para frente provavelmente iremos sentir. E isso, como eu já disse, não é tão ruim. O preocupante é permanecer em estado de culpa, deixando que ela se aposse de nós, gerando angústia e sofrimento. A culpa deve permanecer em nós, a culpa deve permanecer nos nossos corações o
apenas o tempo necessário para que nos sirva de aprendizado. É mais ou menos assim. Verifiquei que fiz alguma coisa errada, me sinto culpada, sou humana, ressignifico essa ação e decido agir. Não fico memorizando e me sentindo culpada, fio anos e anos, dias e dias, busco alternativa para reparar o meu erro e sigo em frente. Quando a culpa chega em nós temos que tomar o cuidado para que ela não permaneça mais tempo do que é necessário. E qual é esse tempo? Cada um tem o seu tempo, mas é aquele tempo necessário para que nós possamos repensar as nossas atitudes e agir. Eu vou trazer para vocês um exemplo muito claro de como essa ressignificação da culpa pode ocorrer. Saulo, um personagem bíblico, e nosso apóstolo Paulo, como nós o conhecemos, ele perseguia os seguidores de Cristo. Ele adentrava em suas casas, ele ia de cidade em cidade, percorria cidade em cidade, buscando esses seguidores, porque não acreditava no Messias. Não acreditava que Cristo era o Messias. Em uma dessas idas a Damasco para perseguir cristãos, na estrada, antes de chegar na cidade, ele se deparou com uma luz muito forte. E ele reconheceu em Jesus Cristo a figura do Messias que ele acreditava. Imediatamente ele se ajoelhou, reconhecendo o poder de Jesus Cristo. Ele poderia ter se demorado na culpa, afinal de contas, ele havia maltratado, havia perseguido muitos cristãos que não havia feito nada de errado. Os cristãos estavam certos em seguir Cristo, ele estava errado em persegui-los, mas ele não demorou. Provavelmente, ele reconheceu que errou, ajoelhou e perguntou para Cristo: "Que queres que eu faça?" Saulo se tornou um grande divulgador do cristianismo e, como eu disse, hoje ele é conhecido como o apóstolo Paulo. Nós não podemos esquecer que Deus, como Pai amoroso e bom, ele nos dá novas oportunidades para resolver as nossas pendências. Vejamos que está escrito no Livro dos Espíritos, na questão 578. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Sim, se não for um espírito superior. Que consequências lhe advirão à sua falência? Terá que retomar a tarefa. Essa será a sua punição. E também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Ou seja, a grande maioria de nós, somos espíritos em evolução, ainda não somos espíritos superiores. Então, muito provavelmente, teremos alguma falha nas nossas missões nessa encarnação. E quando isso acontecer, o que vai ocorrer? Nós teremos oportunidade de reparar. Então, não adianta ficar remoendo os nossos erros, não adianta ficar remoendo o passado, até mesmo porque já cometemos os erros e não vai resolver nada. Nós temos que pensar daqui para frente, reparar o nosso erro, buscar principalmente não incorrer no mesmo erro. Eu vou trazer uma passagem de Divaldo no livro Dores da Alma. A totalidade das culpas de um indivíduo não poderá transformar o seu comportamento passado, nem mesmo suas atitudes do presente. Portanto, a única forma possível de levá-lo a uma transformação interior é a mudança de entendimento e de atitude. Somente através de uma real conscientização é que se estabelece o processo de amadurecimento das criaturas. Em outras palavras, tal conscientização se dá pelo somatório de suas experiências vivenciadas através do tempo, nunca pela imposição ou pelo receio. Falamos da culpa, agora vamos falar da mágoa. A mágoa, segundo o dicionário, é aquela sensação dolorosa causada por uma decepção, por uma ofensa, por uma indelicadeza, ressentimento, amargura ou desgosto. A mágoa é aquele sentimento que todos nós temos quando alguém faz algo para nós e que nós não gostamos. É aquele sentimento que nos machuca, que nos tortura, que dói. E apesar de nos machucar, é um sentimento que ainda temos. E provavelmente ainda teremos muitas vezes, afinal, somos espíritos em evolução. E é muito natural que nós façamos algo para alguém
É natural que alguém faça algo para nós e também é natural que nós fiquemos tristes e magoados quando isso ocorra. Divaldo, também na obra Dores da Alma, ele nos diz: é profundamente irracional nutrir a crença de que nunca seremos traídos e de que sempre seremos amados e entendidos plenamente por todos. Portanto, não podemos passar a vida inteira ocultando de nós mesmos que nunca ficaremos magoados. Devemos sim admitir a mágoa quando realmente ela existir, para que possamos resolver os nossos conflitos e desarranjos comportamentais. A maneira decisiva que eles se apresentam, pois deixando de ignorá-los, passaremos a nos adaptar firmemente à realidade dos fatos e dos acontecimentos que estamos vivenciando. Nós temos, portanto, que não devemos fingir que estamos magoados quando este sentimento nos acomete. Mas nós devemos também ter cuidado para não deixar a mágoa tomar conta dos nossos corações. Aceitar, reconhecer que estamos magoados com alguma coisa pode ser o primeiro passo para resolver o que aconteceu, seja com a pessoa que nos magoou, seja conosco mesmos, e tirar a mágoa do coração. E quando eu digo para resolver conosco mesmo, é porque haverá situações em que a pessoa que nos magoou nem sabe que nos magoou. Ou então, ela até sabe que nós estamos tristes, magoados com ela, mas ela acha que não fez nada. Não fez nada demais e que não há motivo para que nós fiquemos magoados. E nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar magoados eternamente, esperando que essa pessoa enxergue o mal que nos fez e venha nos pedir perdão? Não, isso pode demorar tempo demais. Nós temos que resolver isso dentro de nós, até mesmo porque resolver a mágoa não tem nenhuma relação com a outra pessoa. Resolver a mágoa dentro de nós depende de nós, não depende da outra pessoa. E nós não podemos esquecer também que muitas vezes nós ficamos magoados porque nós nos decepcionamos com alguém. Mas nós já paramos para pensar que a decepção é algo que nós sentimos porque determinada pessoa não correspondeu às nossas expectativas? E aí eu vou repetir. Nossas expectativas. Muitas vezes nós criamos expectativas em relação a uma pessoa, seja um sentimento ou algo que a gente gostaria que ela fizesse para nós. E quando isso não ocorre, nós nos decepcionamos e nos sentimos magoados. Mas quem criou a expectativa foi nós. Muitas vezes sem qualquer promessa ou qualquer comprometimento da parte dessa outra pessoa. Seja como for, a mágoa sempre é um mal. E é como uma ferrugem. Ela vai chegando aos poucos, danificando o ferro. Ela vai consumindo. E quando nós olhamos, a ferrugem já tomou todo o objeto. E ele não presta mais para nada. A mágoa é um veneno que nós tomamos esperando que surta efeito na outra pessoa. É fácil a gente perceber que a conta não fecha. Se nós tomamos o veneno, o efeito vem para nós mesmos. O psicólogo Rossando Klinge, ele faz uma explicação muito didática para a mágoa e eu particularmente gostei muito. Ele faz a explicação através de uma caixinha de vômitos. Mas eu acho que esse exemplo que ele dá, como o próprio nome diz, é um pouco, vamos dizer assim, pesado. Então eu vou remodelar o exemplo dele, mas explicando também de uma forma muito fácil e didática como a mágoa funciona. Vamos imaginar que você é uma pessoa que cozinha maravilhosamente bem e uma amiga sua vai te visitar em casa. Você opta por fazer um prato muito delicioso para ela, um doce, um salgado, nós vamos apelidar só de uma comida para essa sua amiga. Quando essa sua amiga chega na sua casa, ela diz que ela não está muito bem, que não quer comer nada, mas ela agradece a gentileza e fala para você separar um pouquinho do prato para ela levar para comer em casa quando ela ficar melhor. Você arruma, deixa lá, conversam, sua amiga vai embora. Passado alguns dias, você repara a vasilha lá no lugar. A sua amiga não levou o prato que você fez para ela. E como era de se esperar, como já passaram vários dias, a comida estragou. Você
fica muito chateada, afinal você demorou, você teve um trabalho para fazer toda aquela refeição para ela, ela não comeu na hora, tudo bem, porque estava doente, mas poxa, esquecer de levar a comida para casa, uma comida que você fez com tanto carinho. E aí o que você faz? Você pega aquela vasilha com o alimento estragado dentro e guarda. E toda vez que você se lembra dessa história, que a sua amiga foi embora e não ligou para a comida que você fez para ela, você corre lá no armário, pega a vasilhinha, abre e aprecia aquela comida estragada. Olha, ela está com bolor, muito provavelmente, um cheiro muito desagradável, mas você está lá, olhando, apreciando, sentindo aquele cheiro toda vez que lembra da história. O assunto aconteceu em 2010, nós já estamos em 2020 e você continua indo no armário buscar a vasilha, abrir e olhar a comida estragada. Isso faz algum sentido pra gente? De forma alguma. Claro que não faz. Qualquer um de nós diria que no primeiro dia que viu que a amiga esqueceu a comida lá e que a comida já estava estragada, teria jogado a comida fora, lavado a vasilha e pronto. Isso é o mais racional. Isso é o mais sensato, não é? E por que nós não fazemos isso com os nossos sentimentos? Porque nós insistimos em cheirar, em apreciar, em ficar mexendo em toda situação que nos causa dor. Nós rememoramos tudo de novo, muitas vezes por uma eternidade. É assim que a mágoa funciona. A mágoa é aquela comida estragada que nós insistimos em guardar, que nós insistimos em olhar, em cheirar indefinidamente. É fácil nós percebermos como isso nos faz mal, não é? Aliás, é muito fácil perceber que tanto a culpa quanto a mágoa nos faz mal e que nós precisamos saber lidar com elas. E como nós vamos lidar com a culpa e com a mágoa? O primeiro passo está escrito no Livro dos Espíritos, na questão 919. Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. A doutrina espírita nos traz de forma clara que nós temos que olhar para dentro de nós, olhar para o nosso eu, para nos conhecermos, para perceber aquilo que nos aflige, aquilo que nos incomoda, o que provoca em nós determinadas reações, determinadas atitudes e determinados comportamentos. Nós temos que estar sempre vigilantes e não deixar que as emoções negativas tomem conta de nós e nos tire do trilho certo da nossa evolução. Olhando para dentro de nós, nós vamos identificar as situações que nos deixam culpadas ou magoados, o porquê deste sentimento dentro de nós e vamos partir para o próximo passo, que é o perdão. Perdoar o outro quando ele faz algo de errado. Perdoar a nós mesmos quando nós fazemos algo de errado. Perdoar de coração, de dentro para fora, tanto o outro quanto a nós mesmos. Mas o que é perdoar? Como perdoar? Eu acredito que vocês já tenham ouvido várias palestras ou vários estudos sobre o que é perdoar. Então, eu vou me ater a identificar o que não é perdoar. Primeira coisa, perdoar não é concordar com a pessoa que fez algo errado. Não é concordar com o que nós fizemos de errado. Quando nós perdoamos, nós sabemos que o outro ou que nós mesmos fizemos algo de errado. Nós não estamos passando a mão na cabeça, nós não estamos sendo coniventes. Nós só estamos decidindo que não é mais preciso pensar nisso, sofrer com isso. É preciso seguir em diante. E o mais importante, perdoar não é esquecer. Esquecer é coisa de memória, de cérebro. Perdoar é coisa de coração. Perdoar é ressignificar o que aconteceu.
remodelada, uma outra, analisar sobre um outro ângulo, analisar a situação que passou com a nossa maturidade que nós temos hoje. É olhar para aquilo que aconteceu e não sentir mais a dor, não sentir mais a culpa, entender que aquela era a forma como aquela pessoa podia agir naquele momento, ou que aquela era a forma em que eu podia agir naquele momento. É olhar para trás e não sentir mais o cheiro da comida estragada. Nós não vamos esquecer o mal que fizeram conosco, nós não vamos esquecer o mal ou a coisa errada que nós fizemos. Mas quando lembrarmos disso, não vai doer mais nos nossos corações. Isso é perdoar. Uma coisa muito, mas muito importante mesmo é respeitar o nosso tempo. Tanto em relação à mágoa, tanto em relação à culpa. Nossa, mas você é espírita e tá magoado com fulano te fez isso, mas já faz tanto tempo e você ainda está magoado com ele? Antes de ser espírita, nós somos espíritos e estamos no caminho da evolução. Então, nós precisamos, é natural nós termos a necessidade de ter um tempo para amadurecer, para processar tudo o que aconteceu conosco. Eu costumo dizer que sempre que acontece alguma coisa comigo, eu preciso dos meus 5 minutos. Muitas vezes, a maioria das vezes, são mais que 5 minutos. Mas é uma forma da gente dizer que, espera, deixa o meu tempo, deixa eu pensar, analisar, processar, para resolver tudo isso primeiro dentro de mim, para depois resolver com o outro. Não adianta nós passarmos a carroça na frente dos bois e exercitar o perdão externo apenas para cumprir uma formalidade ou até uma sensação de culpa mesmo por nós não estamos perdoando. Nos obrigarmos a ter uma convivência com a pessoa, fingir que nada aconteceu porque eu tenho o dever de perdoar. Se isso não aconteceu dentro de nós não precisamos agredir o outro. Mas, de repente, manter o distanciamento necessário para que nós resolvemos isso dentro dos nossos corações se faz necessário. Perdoar somente por fora não é reforma íntima. Isso é uma tortura íntima. Cada um de nós sente a dor de um jeito. Cada um de nós precisa de um tempo necessário para trabalhar essa dor dentro de si e exercitar o perdão. Nós só temos que ter cuidado para realmente exercitar esse trabalho dentro de nós e não ficar com aquela sensação de que eu estou dando um tempo para o meu coração e nunca procurar resolver o que está realmente nos afligindo. Cada um de nós temos o tempo próprio para maturar esses sentimentos e realmente é necessário respeitar esse tempo e perdoarmos com os nossos corações. Assim, nós podemos livrar o nosso interior, o nosso espírito, dessas manchas da culpa, da mágoa, que tanto mal nos faz. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco mais sobre a culpa e a mágoa e que todos nós possamos, mais do que ter aprendido, que nós possamos ter entranhado, aprender dentro de nós tudo isso que nós conversamos hoje e que nós possamos daqui para frente realmente buscar, exercitar nosso autoconhecimento, trabalhando sempre o perdão em nossos corações. Então vamos encerrando a nossa conversa de hoje, a nossa palestra de hoje. Então vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus por tudo que nos deu, inclusive as dificuldades, as adversidades, porque são elas que nos faz crescer, são elas que nos faz evoluir. E rogando que o Senhor derrame o seu manto sagrado sobre o nosso lar, sobre os nossos entes queridos, protegendo a cada um de nós, abençoando. E que derrame, Senhor, sobre as nossas águas, o medicamento necessário para a nossa melhora do corpo físico e do corpo espiritual. Que a água fluidificada que iremos beber chegue onde os remédios físicos por vezes não cheguem e nos leve, Senhor, muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual.
Obrigada a todos, tenham uma boa noite.